Mágica, o podcast místico. Olá, eu sou João Delfito. E eu sou Giovanna Quintino. Neste episódio, abordaremos a história das bruxas de Salem. A maior caça às bruxas da história norte-americana, que resultou em uma série de julgamentos e execuções sem provas. Ao longo das pesquisas realizadas, foi possível bater um papo com Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. É muito tentador pra gente imaginar a caça às bruxas de Salem como esse episódio que foi muito bem documentado, muito registrado na nossa imaginação. Todo mundo comenta, todo mundo fala, todo mundo conhece. Mas, na verdade, mesmo muitos séculos depois que essa história aconteceu, a gente tem relativos poucos documentos sobre isso. Estávamos discutindo a respeito das bruxas de Salem até que nos deparamos com a revista Aventuras na História. A matéria especial de Alexandre Carvalho nos cativou a conversar com ele e entender o processo de criação e apuração. Após alguns dias de pesquisas, finalmente conseguimos entrar em contato. Foi a minha primeira matéria para Aventuras na História. Entrou uma nova editora. E a nova editora falou, bom, nesse começo estou pegando uma revista do zero, não conheço direito o assunto. E ela já tinha alguns temas que estavam encomendados ali, relacionados, que seriam os próximos temas da revista. E um deles era acho que o primeiro era das bruxas de Salem. Era noite de lua cheia. A viúva Susana Martin, então com 71 anos, assumiu as formas de um gato e saltou pela janela do quarto de um homem. Queria estrangulá-lo. Além da forma de um gato, ela também tinha o poder de se transformar num porco preto e era capaz de afogar bois inteiros e enfeitiçar as vacas de um vizinho. Esse trecho foi retirado da matéria de Alexandre. E eu lembrei que eu falei um pouco sobre como a inveja levou à caça às bruxas na Idade Média. Quando uma mulher pensa sozinha, pensa uma maldade. A frase é do mais conhecido livro sobre bruxaria, Maleus Maleficarum, O Martelo das Feiticeiras, escrito pelo sacerdote inquisitor Heinrich Kramer, publicado em 1487. Como a heresia muitas vezes está nos olhos de quem a vê, a justiça tinha uma aplicação bem flexível, dependendo do conservadorismo do juiz, da reputação do acusado e também do acusador. Está documentado nos tribunais, nos julgamentos que foram feitos por lá, especialmente por conta dos julgamentos da bruxa, de uma das primeiras bruxas acusadas, a Tituba. Quando nós tivemos a ideia de trabalhar a bruxaria nas artes, o tema foi bem aceito pelos professores. Por esse motivo, nossa primeira pergunta ao Alexandre foi: como se deu a recepção do tema pela revista? Bruxas de Salem foi considerado por ela e pelo chefe dela, o diretor de redação da Aventuras na História, na editora Caras, como um sucesso. Assim, eles gostaram muito dessa matéria. Fiquei muito feliz assim, com o retorno que tive deles. Tituba, uma mulher negra, indígena e escrava, foi a terceira a se defender no julgamento em Salem. Porém, não se defendeu. Pelo contrário, confessou que praticava bruxaria e foi incrivelmente meticulosa. Disse que o diabo veio em uma forma de um homem alto, de cabelos brancos, com um casaco de sarja escura. Ordenou que ela torturasse as crianças com feitiçarias ou pagaria com a própria vida. No outro dia, Tituba foi interrogada novamente e disse que assinou um pacto de sangue com o diabo, servindo a ele em troca de uma vida mansa. Afirmou que, quando viu as páginas, as assinaturas de outras 9 pessoas já estavam lá. A revelação não podia ser mais clara. Havia mais agentes do diabo entre a população da aldeia de Salem. Após minutos de conversa com Alexandre, surgiu o questionamento dos métodos usados por ele para que ele não ofendesse tanto o público místico quanto o cristão. Mas eu acho que já não pega tanto de, meu Deus, bruxas, né? Vamos falar de uma coisa, de um tabu. A grande questão é o machismo, né? Que é o que está por trás de toda a coisa da bruxaria. E quantas mulheres talentosas não foram condenadas por bruxaria devido à inveja de uma vizinha, ou pior, da igreja? Quando elas se destacavam na preparação de medicamentos naturais em um mundo sem indústria farmacêutica ou como parteiras em uma época sem hospitais, as autoridades religiosas logo levantavam o chicote.
A imprensa tem um poder que muitas vezes vem de assumir lacunas, completar buracos, né, onde essas informações não parecem disponíveis. Mas a nossa sorte é que as pesquisas continuam, as pessoas continuam pesquisando isso. Então, a gente tem esses livros que saem cada ano, etc., trazendo mais informações, mais coisas novas e falando, olha, gente, segurem aí a emoção, porque a gente está longe de desvendar tudo o que aconteceu em Salem. A gente está falando sobre esses 9 meses da história há alguns séculos já. Os perdões às supostas feiticeiras começaram em 1710, embora algumas tivessem sido esquecidas. A realidade é que por mais que vivamos no século XXI, apenas no Halloween de 2001, o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, perdoou as últimas condenadas. E esse foi o primeiro episódio do Mágica. Esperamos que você tenha gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Até a próxima. Mágica, o podcast místico.